Boa noite, companheiros do COTV. Esse é o seu programa de número 804, do dia 16 de agosto de 2021. Lula, 2022 será uma briga pelo país. Imperialismo reconhece derrota. Ou seja, você já sabe do que a gente está falando, né? A derrota contra o Talibã. Ou o Talibã contra o Império, como vocês queiram. Boa noite aos companheiros que já estão, que se encontram no nosso chat. Estamos tão aguardados no nosso programa. Hoje é transmitido por mim, Lino Alves, e pelo meu amigo Camilo, lá de João Pessoa. Boa noite, meu amigo Camilo. Boa noite, companheiro. Boa noite, companheiros que estão acompanhando na COTV. E vamos para mais um resumo do dia. Bom, gente, hoje está recheado de coisa boa e de coisa ruim. Mais um crime da CSN. Funcionário de empresa terceirizada morre em acidente da CSN em Volta Redonda. Esse acidente aconteceu numa situação esdrúxula, porque, por incrível que pareça, há algum tempo atrás, a CSN ela era uma empresa... Era uma empresa estatal, hoje é terceirizada e agora eles podem fazer essa situação complicada que a gente enfrenta hoje no nosso país. Eu tive a oportunidade de ver a luta dos companheiros da CSN, foi algo maravilhoso, a briga Inclusive tem um companheiro nosso que é Volta Redonda, eu acho que vocês devem conhecê-lo bastante, mas fazer o quê? Como é que foi essa história desse companheiro, meu amigo Camilo? Conta aí. Sim, companheiro. É o que acontece geralmente em todas as empresas que são privatizadas, que têm terceirização. O trabalhador ele é expropriado, né? Ele tira todos os direitos deles, e inclusive o direito à segurança. E o que acontece é o trabalhador sendo amputado e falecendo. Um bom exemplo disso é a Petrobras. Há um índice altíssimo de mortes no embarque e desembarque dos terceirizados da Petrobras. Justamente por essa situação, porque foram tiradas as condições de trabalho dele até tirar a própria segurança do trabalho. Beleza, meu camarada. Seguindo a nossa pauta, o meu computador estava dando uma interferência aqui na aprovação, estava havendo um delay, e a gente volta aqui para a nossa pauta, que é o principal da nossa tarefa. Bom, empresas voltadas à classe C sofrem e estão pouco otimistas com a retomada da economia. Tem várias empresas, essas empresas que vendem para pessoas pobres, a pessoa que ganha salário mínimo, que ganha menos do que salário mínimo, etc. Então, eles não estão acreditando que vai haver uma retomada da economia, não. Você concorda, Camilo? Companheiro, até a FGV foi obrigada a concordar com isso. Eles tiraram um estudo colocando que a maior parte da população não acredita que vai haver uma retomada da economia, pelo menos no próximo ano. Quer dizer, todo mundo já está consciente do estrago que vai ser nas condições de vida da população, nas condições de vida de toda, principalmente a população mais pobre. E assim, essa é a nossa realidade, infelizmente. Temos que lutar para mudar.
E só lembrando que nós perdemos agora, as pessoas que são contratadas perderam fonte de garantia, 13º, férias, ou seja, nós estamos trabalhando agora pelo almoço e acho que com direito a tronco, né, pelo visto. Né? A situação ela degringolou vertiginosamente, mas, infelizmente, nós vamos ter que lutar para que essa situação mude radicalmente. Sim, o nosso ponto 4 aqui, ele tem algo que parece-me que o cantor que já foi cantor da Jovem Guarda, que já foi cantor sertanejo e foi deputado federal, etc. Ele fez um auê, disse que ia chamar os caminhoneiros para fazer uma greve, etc., que ia brigar com o STF, brigar com isso, brigar com aquilo, mas me parece que o sindicalista Chorão que não é nós tínhamos um cantor chamado Chorão, não é o Chorão, mas o líder de greve das greves de 2018, ele detona Sérgio Reis no ato de 7 de setembro, segundo vários analistas políticos, inclusive da burguesia mesmo, não é nem analista da esquerda, não. A analista da burguesia coloca essa situação. Inclusive, tem um vídeo em vários sites aí que já colocaram que o Chorão coloca essa questão do Sérgio Reis. Você pode explicar isso, meu amigo Camilo? Companheiro, quando o pessoal fala que o pessoal está cansado de fazer ato fora Bolsonaro, isso aí mostra que não é nem de longe a realidade, entendeu? Ele não tem apoio, o apoio dele é muito pequeno. Popularmente, ele não tem apoio nenhum. E assim, o que a gente vê também é uma coisa que está no momento, é que, embora o STF seja uma porcaria, e talvez a população até se mobilizaria contra ele, se chamasse sério, se fizesse um ato real, se tivesse uma mobilização real, se conversasse com a população, com certeza a população se mobilizaria contra o STF. Essa não é a política do Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro está numa política mais do chorar mais para ganhar mais. Ele sabe que vai levar um golpe, o imperialismo já chegou nele e colocou, fica quieto que você vai levar um golpe. Todos... Bolsonaro, ele realmente não tem essa popularidade toda, como o companheiro falou. Na verdade, a situação dele não está tão boa como o pessoal coloca, mas a gente também não pode descartar e dizer que ele está morto. Então, a gente tem que analisar bem essa situação para que a gente não possa cometer um erro, para que a gente não possa cometer uma gafe. Eu queria botar o seguinte, companheiro. Ao nosso... Eu acho que ele é o jogador reserva. Se o Dória der errado, a burguesia bota o Bolsonaro. Dá uma boa noite aqui ao nosso pessoal do chat. Teve um aqui que parece-me que é bolsonarista, falou algumas besteiras, mas tudo bem. Pode visitar nosso chat que a gente dá uma resposta. Tem o Black Belchior, boa noite todo mundo. O Black Belchior falou bastante aqui. Se eu falar tudo que ele falou aqui, e elogia muito o PCO. Ana Carolina Vandes, Aurélio dos Santos, boa noite. Ana Matos, Adalberto, meu companheiro lá do Pernambuco, lá de Serra Talhada. Sou eu, Luiz Bergosa, Ângela Silva, Sem Chance, Tommy Vargas, Verga, olha que Varga, Willy Kennedy Menezes,
Pera aí, calma. Silvia Milho, fazia tempo que eu não via minha amiga Silvia Milho, está ela por aqui. Luiz Bergosa de novo. Dom Baes, Sem Chances, Renata Diniz. Ok, por enquanto são esses os camaradas que a gente encontrou no chat. E aí, gente? Me colocaram aqui uma foto do açaí. Eu me lembro de açaí atacadista. Mas vamos para a nossa pauta, que é o mais importante nessa história aqui. Terceira via. Governadores assinam documento de apoio ao STF golpista. Inclusive, tem praticamente todos os governadores de esquerda. Será que tem governador de esquerda nessa história? Companheiro, isso mostra porque o boicote ao ato do dia 18 é tão forte. O que acontece é, toda a burocracia já aceitou a política da burguesia e está apostando na terceira via. Essa que é a realidade. A burocracia, ela não quer romper com a burguesia. Ela segue a orientação política da burguesia à risca. E a orientação política da burguesia nesse momento é proteger o STF, proteger o TSE e preparar o terreno para o João Dória. Essa que é a realidade. A carta na manga do imperialismo e da burguesia nesse momento é o João Dória. O Bolsonaro é o reserva, mas o principal, inclusive com o apoio da esquerda, você vai ver, o golpe que estão montando aí é botar João Dória contra Bolsonaro e a esquerda apoiar o João Dória, mas o principal ator nesse momento da burguesia e do imperialismo é o João Dória. E essa política todinha é para viabilizar isso. Verdade, meu camarada. Na verdade, no país inteiro, o pessoal não está chamando o ato para o dia 18. Dizem, ou seja, no pior momento da categoria dos Correios, dos servidores públicos estaduais, federais, municipais, infelizmente, o pessoal do comando de greve, ou seja, enquanto a CUT chama os atos, chama a greve geral, pelo menos no dia 18, infelizmente, os sindicatos, a grande maioria dos partidos não estão levando a sério esse chamamento para o dia 18. Infelizmente, é um erro grotesco, é um erro grave. Nós, do PCO, estamos sendo boicotados porque nós estamos chamando o ato e esse povo não está chamando o ato. Na verdade, o boicote não é contra o PCO, é contra todos os trabalhadores, todos os servidores públicos, principalmente o pessoal dos Correios, que está com a corda no pescoço. Ou seja, basta puxar e aí vai mais de 100 mil trabalhadores demitidos e eles não estão nem aí para essa situação. Infelizmente, é uma situação triste, revoltante, que a gente só pode dizer aqui: dia 18, trabalhadores, vamos às ruas, vista sua camisa vermelha, seu boné vermelho, sua bandeira vermelha e vá às ruas. Esqueça que o seu sindicato não está chamando, você vá às ruas. Infelizmente, essa é a situação que a gente encontra no país. Nós apelidamos os sindicalistas de pijama. Tem o militar de pijama, pois é, tem um sindicalista de pijama. No ponto 6, tem uma situação que ela é meio complicada. Ex-comunista prega fé nas Forças Armadas golpistas. Camarada, tem alguém que já foi comunista e acredita nas Forças Armadas? Você conhece esse camarada, Camilo? Companheiro, é difícil de acreditar que alguém que se diz comunista coloca a seguinte situação: militares não farão nada que viole a Constituição.
que os militares mais fizeram no Brasil, em toda a história do Brasil, foi violar constituições que houveram. É assim, é uma fé maior do que a dos crentes, dos extremistas. Uma fé cega, sem nenhum fundamento na realidade, né? A gente tem justamente o contrário. Infelizmente, o Aldo Rebelo, Beleza. desculpa. Na verdade, o dito cujo chama-se... O cara já foi deputado federal, já foi ministro do Lula, se não me engano. É o Aldo Rebelo, gente. Brincadeira. O cara que se diz comunista, hoje, se não me engano, está no PSB e disse que acredita nas Forças Armadas. Ou seja, esse camarada nunca nos enganou. Mas fazer o quê, né, Camilo? Faz parte da vida a gente encontrar ex-comunista. Eu não sabia que existia ex-comunista, não. Porque eu sou comunista desde os 16 anos de idade. E pretendo nunca deixar de ser comunista. E esse criatura vai para o PSB. Aliás, todo mundo está indo para o PSB, o pessoal do PCdoB está indo para o PSB, o pessoal do PSOL, ou seja, está inchando o PSB, o pessoal do PSDB também está indo para o PSD. É um festival de gente mudando de partido, mas indo todos eles para a direita. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, temos uma notícia que o pessoal me corrige aqui, gente. Desculpem, o Aldo Rebelo é do Solidariedade, não é do PSB. A gente pode errar aqui, infelizmente a gente está ao vivo, pode errar, não tem como não errar. Mas quem tem uma produção que nem a nossa, quem tem um pessoal gabaritado, faz isso e a gente corrige no ar mesmo. Gente, nós fomos hoje, essa semana, nós fomos achincalhados, como nós fomos achincalhados quando a gente defendeu o Lula, quando a gente defendeu a Dilma, quando a gente defendeu quando nós fomos os primeiros a voltar. Como o companheiro estava falando, em vários momentos aqui, o PCO abre uma verdadeira polêmica com o restante da esquerda. O PCO não tem medo de fazer análise, de colocar suas posições, mesmo quando ela é contrária a todo o restante da esquerda pequeno-burguesa, dos bem-pensantes. Hoje, como o companheiro falou, isso foi na época do Mensalão, a gente teve a situação, quando nós se colocamos contra o golpe da Dilma. A gente foi a única força que realmente se colocou abertamente dessa forma, contra todo o golpe de Estado, que foi a eleição fajuta de 2018. Foi muito claro isso aí também. Quando a gente falou, uma eleição sem Lula é uma farsa. E em vários outros pontos. Um bom exemplo é o caso do Borba Gato agora. Você tem aí uma campanha identitária, muito ligada ao imperialismo, que está fazendo uma loucura. Basicamente, eles estão defendendo a destruição da cultura nacional, da identidade nacional. E, por isso, por sempre ter essa segurança do que está colocando, ter clareza dos seus princípios, da situação, o PCO nunca tem medo de fugir à polêmica. Nesse momento, a polêmica que está sendo colocada, que estão acusando o PCO, que está sendo assim, o ponto nevrálgico do momento é a questão da expulsão do imperialismo pelo povo afegão. A gente tem que colocar claro aqui, essa expulsão não é uma vitória do Talibã, é uma vitória do povo afegão, que vinha sofrendo
com a intervenção imperialista que vinha sofrendo com tudo que aconteceu nesses últimos anos. O afegão lá, embora ele tenha sido uma força que inicialmente foi, como é que eu posso colocar? Ela foi alimentada pelo imperialismo para se opor à Rússia, à União Soviética na época. Ele acabou sendo a única força que reagiu ao imperialismo, lutou contra o imperialismo e, por isso, ganhou o apoio popular. E é isso que a gente está vendo nesse momento. É uma população oprimida, uma população de um país pequeno, muito pequeno, de um país pobre, sem indústria, expulsar a maior ave de rapina que já houve na história. Quer dizer, o maior país imperialista que já houve. E isso, assim, é algo para se comemorar. Embora a esquerda ache todas as desculpas do mundo para se colocar do lado do imperialismo e atacar o Afeganistão, atacar o Talibã e os afegães, a gente tem que ter claro que a situação ali é a seguinte: é uma população oprimida, um governo ideologicamente atrasado, mas com colocações nacionalistas contra o imperialismo, contra um invasor, um agressor imperialista. A gente tem que ter claro o seguinte: qualquer luta hoje em dia contra o imperialismo é uma luta de defesa. Se Bolsonaro entrasse, nunca vai acontecer isso, porque Bolsonaro não tem coragem de nada, mas se ele entrasse em guerra contra os Estados Unidos por causa do TSE, por causa do golpe que o imperialismo quer dar nele, a gente ia dizer: olha, a gente não concorda com isso, a gente não tem isso, mas a gente vai acabar lutando do teu lado se o imperialismo for entrar aqui por causa disso. Porque assim, você não precisa concordar com o cara, você não precisa ter a mesma ideologia da pessoa para poder lutar com ela contra um inimigo em comum. Se fosse assim, nunca ia ter uma frente ampla, nunca ia ter uma frente comum. A gente nem sindicato a gente ia conseguir fazer. Aí tem que ter claro, lá é uma população contra o imperialismo. Tem que ser comemorado. E vai ter um reflexo muito grande em toda a região, em todo o mundo. É como quando o imperialismo foi expulso do Vietnã. Isso vai ter um reflexo, inclusive, internamente no imperialismo forte. E é uma coisa muito boa, inclusive para nós brasileiros que estamos sofrendo na mão do imperialismo norte-americano. O que é que você acha, companheiro Lino? Com certeza, Camilo. Só mostrando um pouco, pouca gente sabe onde fica o Afeganistão. Ele fica encravado exatamente entre o Paquistão e a China. Fazem fronteira entre esses dois grandes países. Você sabe que o Paquistão tem arma nuclear, a China tem arma nuclear, e o Afeganistão ele tinha, né, uma reserva de petróleo muito grande, e os Estados Unidos, simplesmente para tomar a reserva de petróleo, eles pegaram exatamente naquele período que a União Soviética estava praticamente caindo, acho que no período Gorbachev, no seguinte, e aí o que aconteceu? Eles fizeram isso que você acabou de falar. Pegaram os jarredins, que eram os lutadores que estavam lá naquela... Rapaz, aquele areal, aquela seca que tem lá, parece o nosso sertão nordestino, ou muito pior do que o sertão nordestino. Mas eles conseguiram lutar e os soviéticos foram expulsos não porque não tivessem armas, mas porque a União Soviética estava em queda naquele período, e aí nasceu aí o grupo Talibã, que foi altamente influenciado pelo governo americano, com armas, com muitas armas, que essas armas hoje eles usaram, inclusive, para expulsar o maior império, o país mais rico do mundo, tiraram as garras da águia de lá, daquele país. Ou seja,
É uma vitória grande, inclusive, para todos os países onde os Estados Unidos está com essas garras, principalmente na América Latina, para quase que toda ele está com essas garras. Nós temos que tirar essas garras dos Estados Unidos daqui. Não temos condições de ficar sendo explorados a vida inteira. Eu era criança, conhecia a organização SAID, que é uma desgraça, a pior desgraça que existe, é uma ONG americana que faz guerra, ela briga no mundo inteiro, dizendo que está dando leite, que está dando óleo, etc., mas que, na verdade, o que eles estão levando é guerra, o que eles estão levando é a política do império, o que eles estão levando é miséria, é desgraça. Só que acontece o seguinte, hoje foi o dia D dos afegãos. Os afegãos colocaram para correr todos, inclusive é até trágico a história que a gente conta, porque muitos afegãos queriam embarcar no avião do americano, que ele saiu às pressas, eles saíram fugindo do Afeganistão. Não foi uma coisa programada. Ah, não, eu vou sair agora, daqui amanhã, daqui a 2 dias eu saio. Não. Eles simplesmente foram escorraçados do Afeganistão. Essa é que é a grande verdade. Pode passar o vídeo, produção? O vídeo do Toninho. Bom, tem um vídeo onde o camarada Toninho e o companheiro Rafael, e esse programa foi ontem no resumo da semana, onde eles colocaram essa questão muito bem. Vocês podem ver aí onde as pessoas correndo para o avião da União da Força Aérea Americana. Beleza. Vai já, gente. Muita discussão já aqui no chat do nosso programa, porque, sem dúvida, essa é a notícia mais importante, o grande destaque da semana, a chegada das forças do Talibã à capital do Afeganistão, né? Tomaram o controle do palácio presidencial, o presidente fantoche, o Ashraf Ghani, deixou o país, saiu correndo, junto com todo o corpo diplomático norte-americano, todos aqueles funcionários que vêm controlando o país, né, há 20 anos, desde a invasão em 2001, desde o 11 de setembro de 2001. Né? E, nesse momento aqui, o que a gente vê é o total colapso da dominação do imperialismo sobre o Afeganistão. Dominação que se estendeu aí por 4 mandatos presidenciais, passou de republicanos para republicanos e novamente para democratas, e coube ao Biden jogar a toalha, já que o avanço do Talibã era um fato consumado. Né? Essa é uma questão que tem que ser lida, tem que ser procurada na imprensa, né? A gente tem que procurar as entrelinhas, porque no meio de tantas acusações e denúncias, né, dos desumanos talibãs, a imprensa escondeu que o Talibã é um movimento, uma insurgência, um movimento nacionalista de oposição ao imperialismo e que tem uma ampla base popular, né? E que não chegou à capital do Afeganistão nesse final de semana como um raio e céu azul. Né? A saída das tropas norte-americanas, uma promessa antiga do governo Obama, que, pelo contrário, acabou reforçando, coube ao Trump prometer a retirada das tropas e ao Biden consumar esse fato, mas não é um ato de bondade, não é um ato de sabedoria estratégica militar do imperialismo norte-americano, é a admissão de uma derrota, porque a chegada do Talibã
a Cabul não foi um raio em céu azul. O movimento dirigido pelo Talibã se recuperou, né, uma vez que tenha sido duramente combatido pelo infinitamente superior, né, aparato militar norte-americano. O Talibã se reorganizou, recuperou suas forças e, na sua mobilização, vem rapidamente, né, colocando as tropas norte-americanas para correr e forçando, né, o imperialismo, forçando a mão do imperialismo a bater, a desistir e bater em retirada, né? Mostra a profunda crise do imperialismo, né? Uma enorme vitória sobre os piores inimigos dos oprimidos de todo o planeta, né? É um chamado, é algo que tem que ser adotado, né, claramente, como a saída, né, para um país oprimido sob uma ocupação militar, né? A imprensa cinicamente apresentou a tomada do Afeganistão pelos norte-americanos, a imposição de um governo, de um regime parlamentar, né, supostamente democrático. A imprensa mundial comemorou isso daí como democracia, mas o que de fato, né, estava acontecendo no país era uma ditadura militar apoiada no imperialismo norte-americano, né? Isso daí rendeu muita polêmica nas redes sociais hoje, justamente por conta dessa posição do nosso partido, que entende, né, que o avanço, a tomada de Cabul, a expulsão do imperialismo norte-americano é um avanço para a luta do povo oprimido do Afeganistão, né? Um avanço para o enfrentamento contra o imperialismo, né? Um problema que está colocado também para as outras intervenções do imperialismo, né? Colocado para o Iraque, colocado para todos os povos oprimidos que têm, né, diretamente como opressor as tropas de ocupação norte-americanas, ou indiretamente, né, por meio dos seus agentes, dos seus serviçais no seu país, como é o caso do nosso país, né, que se vê aí oprimido por meio do governo da burguesia. Então, notícia da semana: saída do governo, saída das tropas, expulsão dos invasores norte-americanos depois de 20 anos de ocupação, né? Basta ver aí o tamanho do desastre. É o seguinte, uma informação que eu levantei aqui enquanto a gente preparava a pauta: o tamanho do desastre no Afeganistão, causado pela invasão norte-americana, pelo morticínio, pela perseguição, é que hoje mais de 40%, 46% da população do Afeganistão é jovem. Está na faixa aí dos 19 aos 20 e poucos anos, né? Ou seja, a invasão norte-americana, a desproporção de forças, e que, apesar de toda essa potência militar, acabou sendo expulsa, escorraçada pelo combativo povo afegão, levou aí a dizimar a população, né? Uma grande perda para o povo afegão. Perdeu aí uma parcela considerável, né? Uma redução drástica da sua população em idade, vamos dizer assim, na sua idade mais economicamente ativa, ali na faixa dos 30, dos 40, dos 50 anos de idade. A população reduziu e hoje o que se tem é um país cuja maioria é de jovens, né? E você vê aí pelas imagens muitos jovens afegãos armados, né, apoiando o Talibã, que para muita gente, né, é a força de enfrentamento com o imperialismo, para muita gente que nasceu, cresceu nesses últimos 20 anos sob ocupação norte-americana, né? Antônio Carlos, estão acusando o nosso partido, por tomar essa posição anti-imperialista, de estar defendendo a opressão da mulher, né? Porque parece que só conseguem repetir, né, aquilo que a imprensa imperialista e os grandes democratas, né, identitários brasileiros e norte-americanos estão
dizendo por aí. Nove, né, agora, né? Beleza. Bom, companheiros, o próximo passo que a gente ia ter, o próximo ponto da nossa pauta, é a direita lamenta e ataca o PCO por celebrar a vitória contra o imperialismo. Como a gente estava falando antes, a direita nossa aqui, a direita não, a esquerda nossa, direita e uma parte da esquerda, né? A direita é normal ela fazer isso. Ela ter essa posição, fazer esse ataque é o papel dela. Não está fumaçando ainda. Coloca bem qual é a questão que a gente está tendo. Não, mas parece... Além dos... Bom, então, companheiros, o que a gente tem nesse momento é o seguinte. A direita atacando o PCO por uma questão clara. O PCO, o que ele fez quando comemorou a derrota do imperialismo, quando ele comemorou a expulsão do Afeganistão das forças imperialistas, ele está esclarecendo a situação e colocando de forma clara quem é quem. A gente tem dois pontos aqui que a gente tem que ter em mente. É como a gente estava falando antes. Toda luta contra o imperialismo é uma luta de defesa. O imperialismo, nesse caso e em todos os outros casos, é um agressor. E assim, como um partido de esquerda, como um partido comunista, ou até mesmo qualquer partido progressista, tem que se colocar do lado do contrário ao imperialismo. Quer dizer, tem que se colocar contrário ao agressor. E a direita está fazendo esse papel porque a nossa direita, a grande maioria dela, segue a orientação do imperialismo. A gente é aqui, na verdade, uma grande colônia dos Estados Unidos, infelizmente. Essa é a nossa realidade hoje. Isso se reflete, inclusive, politicamente. Você vê, o maior estado do país, a maior economia, a maior estrutura do país, que é o estado de São Paulo, está na mão do Dória, está na mão do PSDB há décadas, e seguindo o neoliberalismo, seguindo a política ditada de forma clara pelo imperialismo. Essa é a nossa situação. Por isso que essa direita ataca o PCO, por isso que essa direita faz essa campanha, porque ela está a serviço do imperialismo e a gente está se colocando contra isso, como qualquer partido de esquerda, como qualquer partido progressista deveria fazer. O que é que você acha, companheiro Lino? Com certeza, meu camarada. Receber críticas da Veja, da Folha de São Paulo e outros folhetins que eu já vi por aí, é um negócio muito, muito louco, gente. Eu nunca imaginei que o Partido da Causa Operária pudesse chegar a receber essas críticas desses jornais direitistas, golpistas, que estiveram todos eles contra a companheira Dilma, contra o Partido dos Trabalhadores de 2013 até 2016. Nos ferraram, nos deixaram nessa miséria que a gente está hoje por conta da imprensa burguesa. Essa imprensa caluniosa que é a vergonha não só do nosso país, mas de todos os países do mundo. Esses golpistas não passam de salafrários, vendilhões da pátria, eles não estão preocupados com a situação dos trabalhadores. Muito pelo contrário, a preocupação deles é uma só, é com o bolso deles e é defender o império. Por isso que eles atacam o PCO, o único partido comunista que existe nesse país. Essa é a situação que a gente se encontra
nesse instante. Mas, diante de tudo isso, a gente continua lutando, a gente continua brigando, a gente continua a nossa... levanta a nossa bandeira e, como diz o nosso companheiro Toninho, nós não baixamos a nossa bandeira nem para a ditadura militar. Como é que nós vamos baixar a bandeira para esses lacaios da imprensa burguesa, da imprensa que só serve ao império? Nós jamais vamos fazer isso. Temos hombridade e temos como fazer isso. Teve gente que me perguntou hoje, mas o pessoal não tem... por isso que o pessoal não tem deputado federal, não tem deputado estadual, não tem vereador. Só olha, nós não estamos preocupados com o parlamento. Quem entra no parlamento é a pior desgraça do mundo. Por quê? Porque a única coisa que ele vai fazer é discurso e ele esquece o povo. E nós estamos nas ruas, estamos fazendo panfletagem, estamos fazendo... Então, companheiros, a gente tem que ter claro, tem que apoiar sim, não só o Talibã, apoiar no sentido de se colocar contra o imperialismo, como qualquer outro. O Trotsky chegou a falar na época do Getúlio Vargas, né, que se tivesse uma guerra entre o Getúlio Vargas e a Inglaterra imperialista, os trotskistas, os comunistas, teriam que se colocar do lado do Getúlio Vargas, assim, teriam que lutar junto com ele. Isso não quer dizer apoiar a política dele, isso não quer dizer abrir mão do seu programa. É o contrário, é defender o seu programa em toda situação. E é estranho que uma parte da esquerda não entenda isso, entendeu? A direita nacional, infelizmente, a maior parte da direita, a gente não tem um nacionalismo real. É uma direita vendida, como o companheiro falou anteriormente. Ela está a serviço do imperialismo. Simplesmente isso. Ela se satisfaz ganhando algumas migalhas e entregando o país na mão dos imperialistas. E essa é a realidade que a gente vive hoje aqui. Por isso, companheiro, temos sim que defender a situação do Talibã, comemorar essa expulsão do imperialismo e ter consciência que, assim, da mesma forma que o imperialismo está tentando arrumar pretexto para ter saído às pressas de lá, que isso aí abre o início de uma nova fase. Isso vai ter reflexo em todos os países que estão sob a dominação imperialista lá. Você vai ter, assim, a influência, se é que pode se falar influência, mas a dominação do imperialismo dos Estados Unidos está sendo quebrada, que estava há décadas interferindo naquele país, foi quebrada. E todos os países da região que estão sobre esse mesmo jugo vão se revoltar. Vão dizer, se os afegãos, que são um país pobre, mais pobre do que a gente, nas montanhas, numa situação pior, se um partido feito de camponeses religiosos conseguiu expulsar o imperialismo, por que a gente não pode? Isso também é um recado até, inclusive, para o próprio Brasil e para a própria classe operária brasileira. Se um país pequeno, sem indústria, com o partido que está lá, um partido camponês, religioso, conseguiu fazer isso com o imperialismo, por que aqui a gente não consegue? Essa foi a razão, inclusive, do imperialismo em 2002 deixar o Lula subir ao poder. Essa é a razão do imperialismo, em vários locais, ter deixado alguns governos de esquerda voltarem a assumirem o poder. E assim, essa é a resposta que a gente tem nesse momento. Inclusive, os próximos pontos de pauta vão ser esse. Mobilizando a população,
indo para cima. Só o povo na rua que muda isso. Lá foi assim. Foi o povo na rua, foi o povo em si, mobilizado, foi os camponeses lá, através dessa organização religiosa dos camponeses, que é o Talibã, que conseguiu lutar e expulsar o imperialismo. Então, companheiros, a gente tem que ter bem claro, é correto, sim, comemorar a expulsão dos Estados Unidos pelo Talibã. É necessário, é dever de todo aquele que se diz progressista defender o governo do Talibã contra o imperialismo, ao mesmo tempo que critica a política do Talibã. Se a gente estivesse lá, se eu estivesse lá, a gente estava fazendo nossa organização, estava lutando contra o imperialismo, mas estava criticando a política do Talibã, porque é assim que tem que ser feito. O setor mais consciente tem que lutar e tem que criticar o outro. E a gente tem que ter claro também que isso é ele sinaliza uma mudança na política nesse sentido. Ele sinaliza uma debilidade extrema do imperialismo, que já vinha sendo colocado há muito tempo. Esse é um processo que não é algo imediato. O Talibã tinha ganho território atrás de território e ia aumentando o seu domínio até chegar a esse momento que a gente está tendo agora, que é a consolidação do total. Então, companheiros, o próprio imperialismo já reconheceu a derrota, embora ele ainda coloque desculpa para isso, mas o que a gente tem que ter, qual a lição que a gente tem que tomar? O imperialismo está numa situação ruim, que não tem há muito tempo, uma crise sem igual, e a esquerda, todos aqueles que lutam por uma independência, todos aqueles que lutam pela população, pelas condições de vida da população, tem que aproveitar essa situação. Nesse momento aqui que a gente tem no Brasil, a gente tem uma luta clara contra a intervenção imperialista, que iniciou, aprofundou-se aqui com o golpe de 2016 e segue até o momento. Essa intervenção, essa colocação, está querendo colocar o Dória novamente em 2018, e é necessário a gente se organizar e lutar contra isso. A gente tem que ver, olha, se aquele país pequeno conseguiu, por que a gente não consegue lutar contra isso? Se o Afeganistão conseguiu se libertar Afeganistão, Cuba, conseguiu se libertar do imperialismo norte-americano, Irã, por que o Brasil, desse tamanho, com essa classe operária, com esse nível industrial, não consegue? O que é que você acha, companheiro Lino? Vamos lá. Nós temos condições plenamente. E temos um detalhe. Nós temos hoje, aproximadamente, 40 milhões de trabalhadores desempregados, que é um troço complicado, e nós temos mais de 20 milhões passando fome, que é outra situação complicada. Ou seja, é uma situação explosiva. É como se eu passasse próximo de um botijão de gás, aquele botijão que você... o Gabriel sabe que gás não tem cheiro, possa ser cheiro, e aí acontece uma explosão, não do botijão, mas do gás. Então, o que está acontecendo nesse país é mais ou menos isso. Nós estamos numa situação de penúria. Ou seja, essa situação pode levar e deve levar e precisa ser levada às últimas consequências, que é uma revolução operária nesse país. Agora, gente, nós vamos falar dos atos
de 18 de agosto de 2021. Nós, a produção está preparando uns vídeos, são vídeos, aqui é a data do ato. Esse ato que a grande maioria está boicotando, na verdade, somente o PCO está chamando o Bloco Vermelho, porque não está preocupado com os trabalhadores, mas nós resolvemos abarcar. Inclusive, nas cidades onde não foi marcado o ato, nós estamos marcando esse ato. Ou seja, é uma situação completamente diferente da que a gente viu nos outros atos, principalmente no ato do dia 29, que foi logo o ato, que, se eu não me engano, o primeiro ato após o 1º de maio, que foi na Praça da Sé, que inclusive o companheiro Camilo participou desse ato, que eu vi no vídeo. Fala um pouquinho desse ato, Camilo. Você que está vivendo isso na pele em João Pessoa. Companheiros, os atos, eles são uma necessidade da população. Essa que é a realidade. E assim, a esquerda em geral estava com uma política dizendo que não, por orientação da direita, que não podia sair às ruas, que tinha que ficar em casa, que tinha que docilmente aceitar tudo que a direita fazia. E o 1º de maio, ele acabou com isso. Ele botou essa política do fica em casa abaixo. Ele demonstrou de forma prática que, sim, era possível fazer ato e muito necessário. E, assim, o que a gente está tendo hoje, infelizmente, é uma situação complicada. A burocracia, no geral, da esquerda, ela tem um laço muito forte com a direita. Principalmente preocupado com a reforma partidária que vai ter, a reforma eleitoral. Essa esquerda está com um vínculo muito forte com a direita. E assim, o que é que a gente vê na prática? A maior parte da esquerda não queria chamar ato para esse mês, queria chamar ato apenas no dia 7 de setembro. Quando a CUT falou que ia ter um dia de luta no dia 18, e o PCO falou, vamos fazer ato então, a esquerda não ficou contra, mas também não convocou o ato. Aqui em João Pessoa a gente está na seguinte situação. Hoje é dia 16, o ato é dia 18, e nenhuma força, com exceção do PCO, convocou o ato. O que eles estão convocando? Um ato simbólico com sindicalistas na frente do Ministério da Economia, onde não passa ninguém. O Ministério da Economia em João Pessoa, o que tem de mais popular próximo dele é uma igreja universal, para você ter noção da situação. O quanto é ruim o local que eles arrumaram. E assim, fora que a esquerda aqui, ela conseguiu fazer a seguinte coisa. Cada ato, um local diferente. Aí você me diga, querem que alguém vá? Não quer. Fica claro que eles não querem um ato massivo, eles querem ato simbólico, atos que possam ser controlados e que só vão servir, se a direita tomar conta deles, para a campanha eleitoral de 2022, mas campanha eleitoral da direita. Porque se fosse a campanha eleitoral do Lula, beleza, tinha que colocar a gente na rua e fazer campanha eleitoral pela esquerda. Mas essa não é a política da burocracia. Eu tive aqui, o final da reunião foi bem acalorado, assim, porque a gente acabou discutindo com todas as outras forças. Porque, assim, se você não faz o ato, se você boicota o ato, tira o ato do centro da cidade, coloca no bairro, depois tira de um bairro, bota em outro bairro, tira do bairro popular e bota em outro bairro burguês, onde não vai dar ninguém. Se você não convoca ninguém da população, só alguns sindicalistas, você está servindo a uma política, que é a política do João Dória, é a política da terceira via. É apenas isso, companheiro. E é isso que a esquerda aqui da Paraíba está fazendo, a maioria dela. A gente distribuiu mais de 5.000 panfletos chamando o ato para a Lagoa, às 15 horas, e
a gente vai ter que distribuir mais quantos panfletos chamando para outro lugar. Tá um impasse aqui nesse momento. É difícil. Você deixar para definir o local 2 dias antes, pelo menos definir publicamente, né? Porque eles já tinham definido entre eles e não tinham externado a ninguém. E fazer isso, colocar num lugar que não tem ninguém, que não vai, só vai eles, é servir à direita. Vamos ter que ter claro. É servir ao João Dória. Bom, companheiros, nosso tempo está esgotando e eu me despeço por aqui, mas antes da minha despedida, vamos chamar os vídeos e o companheiro Camilo pode se despedir daí, porque também nós aproveitamos os vídeos para chamar os atos do dia 18. Obrigado, companheiro. Obrigado, audiência. E vamos para o dia 18. Vamos lutar. A gente já mostrou o caminho antes. Vamos mostrar novamente. É assim que se faz a coisa. Até mais, companheiros. Muito obrigado, companheiros. Até a próxima segunda-feira. A luta para derrubar a PEC que está para ser votada pelos deputados federais. É a reforma administrativa do governo Bolsonaro que quer privatizar e destruir direitos do povo trabalhador. Olá, estamos convocando todos e todas para no próximo dia 18 de agosto participar das grandes mobilizações em defesa do serviço público. Dia de greve nacional dos trabalhadores do serviço público, de mobilização, dia de luta em Recife, dia 18, a partir das 15 horas, ali perto da Faculdade de Direito. Vamos à luta, construir um Brasil diferente e fora Bolsonaro! Organizou o FUP, Federação Única dos Petroleiros, conclamo vocês, companheiros e companheiras, para que no dia 18 de agosto, bem como no dia 7 de setembro, temos que ir para as ruas denunciando essa democracia que está querendo ser rasgada por esse governo fascista e que, portanto, só a sociedade na rua, os movimentos sociais organizados, é que vamos mostrar para a sociedade que nós temos que romper esse governo que tem aí genocídio. Portanto, estamos juntos na luta, vamos nos encontrar nesses dias aí na luta e na rua. Um abraço a todos. Boa tarde, companheiros. Aqui quem fala é Henrique Simonar, da Direção Nacional do Partido da Causa Operária. E eu queria convidar a todos a estarem com a gente nas ruas no dia 18, agora de agosto. Um dia de luta muito importante, na luta contra o Fora Bolsonaro, né? O PCO, a CUT, o PT e outros setores da esquerda estão chamando todos e todas aqueles que querem lutar contra o governo Bolsonaro a sair às ruas junto com os servidores, uma das categorias que mais vem sendo atacada aí pelo governo Bolsonaro e está sendo ameaçada aí mais uma vez agora com essa nova PEC administrativa. É muito importante que a gente continue nas ruas e que a gente não deixe o movimento arrefecer. Há, nesse momento, por parte de setores da esquerda, uma tentativa de sabotar os atos, de jogar os atos, de camuflar essa manifestação do dia 18 e dizer que só tem manifestação no dia 7. Prestem atenção, companheiros, é muito importante que a gente continue nas ruas, que a gente continue na luta junto com os trabalhadores. Então, dia 18 agora tem manifestação e eu chamo a todos que estão nessa luta contra o governo Bolsonaro, estão indignados com esses mais de 500 mil mortes que teve em todo o país, que querem mais vacina, que querem auxílio emergencial digno, que querem 35 horas de trabalho, a sair nas ruas com a gente agora, ajudar na convocação, nas campanhas financeiras, ajudar aí a fazer atos em todo o Brasil. Lembrando, Rio de Janeiro, 16 horas na Candelária. Muito obrigado. Companheiro trabalhador e estudante, dia 18 está convocado como o dia da nova etapa de luta, de mobilizações, de atos em todo o país, pelo Fora Bolsonaro, contra a reforma administrativa e pelas demais reivindicações do povo trabalhador e explorado do país. A Frente Nacional Fora Bolsonaro deliberou essa data como a data central desse mês de agosto para a mobilização
em favor das reivindicações dos explorados. A Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos dos servidores públicos e dos trabalhadores de todo o país convocaram um Dia Nacional de Luta com greve dos servidores, com greve dos trabalhadores dos Correios, contra a reforma que destrói os serviços públicos, que promove um enorme retrocesso para todos os trabalhadores, e contra as privatizações, com as quais o governo quer entregar parte fundamental do patrimônio nacional, como é o caso da empresa de Correios e Telégrafos. Nós, do PCO, do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta, queremos chamá-lo a se mobilizar, a sair às ruas, a ampliar a convocação para uma grande mobilização no dia 18. Realizar uma grande greve nacional dos servidores públicos, dos trabalhadores das estatais. Organizar colunas de trabalhadores de todas as categorias para sair às ruas com suas bandeiras vermelhas e com suas reivindicações. Pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Contra a PEC 32, que destrói os serviços públicos. Contra as privatizações. Por vacina para todos. Por auxílio emergencial de verdade de pelo menos um salário mínimo. É preciso superar e derrotar a sabotagem daqueles que, em colaboração com a direita, querem impedir a mobilização do povo nas ruas. O caminho, o único caminho para derrotar Bolsonaro é a mobilização dos trabalhadores, dos estudantes, de todos os explorados nas ruas. Dia 18, todos aos atos por Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, abaixo a reforma administrativa, abaixo as privatizações.